Escrituras, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de Mateus, capítulo 6. Os irmãos puderem fazer esta leitura de pé. Mateus, capítulo 6, a principiar a leitura no versículo 24. A principiar a leitura no versículo 24. Mateus, Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, na versão de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 6, a principiar a leitura no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Sim, Pai Santo, dá-nos a força e o poder para verdadeiramente podermos viver dia a dia na dependência, na tua dependência, firmados nesta certeza de que tu verdadeiramente estás connosco, nos guias e nos diriges em cada momento e em cada circunstância. E só tu sabes agora quais as carências de cada um daqueles que aqui se encontram. Só tu podes falar a cada um segundo essas carências, suprindo essas carências, fazendo a tua obra em cada um de nós. É o que pedimos que o faças para a tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deixe sentados. Pensamos que esta é sem dúvida uma boa meditação para iniciarmos o ano, para refletirmos não só no passado, mas também em relação ao futuro, para refletirmos qual é o alvo da nossa vida, qual é o propósito da nossa vida, qual é o mais importante, como dissemos há pouco, qual é o mais importante da nossa vida. Qual é o Senhor que dirige a nossa vida? É que não podemos ter dois senhores. Isto no sentido da palavra, que implica, portanto, Senhor implica uma dedicação total. Se há um Senhor, nós somos servos. E a ideia é, neste tempo em que o livro foi escrito e em que o Senhor Jesus falou, o servo era o escravo. Portanto, e o escravo só podia ter um senhor. Não podia ter dois senhores. O escravo ou servia um senhor ou servia outro senhor. E mesmo na nossa vida há sempre, digamos, um alvo principal e portanto, há sempre um senhor que é aquele a quem nós servimos a qual nós dedicamos inteiramente a nossa vida. Toda a nossa vida, digamos que gira em torno deste alvo ou deste Senhor. E sobre esse aspecto só pode haver um Senhor. E o Senhor Jesus diz-nos precisamente que
exorta os seus discípulos para esta realidade. Não podemos servir a dois senhores, porque ou amamos verdadeiramente um, e se amamos um, acabamos por odiar o outro, ou se nos dedicamos a um, acabamos por desprezar o outro. O problema crucial, e por isso reparem que o confronto é entre Deus e Mamon. Mamon era um deus pagão da prosperidade financeira. Ou seja, era o deus pagão da prosperidade financeira, portanto, das riquezas, da prosperidade das riquezas financeiras, das riquezas materiais. E o que o Senhor Jesus está a alertar os discípulos é que quando o alvo da nossa vida são os nossos interesses, de facto, Mamon não existe. Pois não, mas existe o nosso eu. E quando nós desejamos prosperidade financeira, prosperidade material, quando nós procuramos satisfazer a satisfação dos nossos interesses, nós estamos a viver para nós mesmos. O grande problema, o grande dilema e o grande confronto é entre Deus e nós. Para quem é que nós vivemos? Para Deus ou para nós mesmos? De facto, tudo aquilo que possamos dizer que é o Senhor da nossa vida, se não é Deus, somos nós mesmos. E portanto, tudo gira em volta de nós. Ou seja, o que nós queremos na nossa vida é bem-estar, é saúde, é prosperidade financeira, e é isso que nos move, é nisso que nós pensamos. Claro que isso é importante, claro que isso tem a sua importância na nossa vida, tem um papel importante na nossa vida, mas o problema é quando isso que tem um papel importante na nossa vida nos absorve de tal maneira que se torna uma obsessão. E nós passamos a viver tendo como alvo apenas os nossos interesses. E isso cria um sentimento egoísta em que nós deixamos de viver para Deus e para os outros e passamos a viver unicamente para nós mesmos. E ficamos fechados dentro do nosso egoísmo, dentro do nosso egocentrismo, em que o ego, o eu, está no centro da nossa vida. E é para isso que nos alerta o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus alerta os seus discípulos. Nós não podemos servir a Deus quando o nosso eu tem a prioridade, quando o nosso eu tem a primazia. Para que nós possamos servir a Cristo, como o Senhor Jesus disse noutro texto dos Evangelhos, quem quiser seguir-me tem que negar-se a si mesmo. Quem quiser seguir-me tem que negar-se a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. E só então pode seguir o Senhor Jesus. Portanto, reparem, a seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, implica uma autonegação. Isso significa tomar a nossa cruz, significa morrer para nós mesmos, morrer para os nossos interesses, deixar tudo isso nas mãos de Deus, entregar tudo isso nas mãos de Deus. Já não nos preocupamos com isso. Claro, temos que cumprir os nossos deveres. Isto não é um apoio àqueles que realmente não querem trabalhar, nem querem, portanto, querem viver à custa dos outros. Esses que não querem trabalhar querem viver à custa dos outros. Mas não é um apelo a que nós deixemos de trabalhar, de cumprir os nossos deveres. Aliás, faz parte do nosso testemunho cristão, cumprir os nossos deveres para com a sociedade, cumprir os nossos deveres para com os nossos patrões ou para com os nossos empregados. Enfim, há uma série de deveres que fazem parte do nosso testemunho cristão. E é assim que nós podemos servir a Cristo. Só podemos servir a Cristo quando cumprimos com os nossos deveres cívicos, profissionais, familiares. Em todas as áreas da nossa vida nós temos deveres e temos de cumprir esses deveres. Portanto, cuidado, ninguém tome este texto, interprete este texto de uma forma tão falaciosa que negue esses deveres. Mas o problema está quando nós trabalhamos, quando nós cumprimos os nossos deveres. Qual é o alvo com que nós trabalhamos? É apenas os nossos interesses? É apenas os nossos interesses egoístas? Ou é realmente o reino de Deus? Ou realmente a glória de Deus? Ou realmente o sermos testemunhas de Cristo? O que é que nos move no nosso emprego? Ser fiéis a Cristo? Testemunhar de Cristo? Glorificar a Cristo? Para que os outros vejam realmente que todos os empregados deviam ser como ele, diria o patrão. Porquê que todos os empregados deviam ser como ele? Porque ele é um empregado cristão. Ele serve a Cristo no seu emprego. Então serve a mim, serve a Cristo. E por isso ele é um empregado exemplar. E os empregados podiam dizer do patrão: tomáramos nós que todos os patrões fossem como ele. Porquê? Porque este patrão é um servo de Cristo. É um discípulo de Cristo. E portanto, isto é que faz a diferença. E portanto, para que o empregado possa saber o que é que faz a diferença na vida do patrão, é preciso que o patrão possa refletir Cristo, testemunhar de Cristo, falar de Cristo. Mas para falar de Cristo é preciso viver Cristo. É preciso que Cristo viva em nós
e nós vivamos em Cristo para que possamos falar de Cristo, senão mais vale estarmos calados. Se a nossa vida é uma negação da nossa fé, mais vale estarmos calados e não dizermos que temos fé, porque realmente não temos fé. Os demónios também creem e estremecem. Cuidado que essa não seja a nossa fé. A nossa fé deve ser uma fé real, que nos leva a viver de acordo com a vontade de Cristo. E sobre esse aspecto, Cristo tem que ser o Senhor, o único Senhor da nossa vida. E é importante que nós possamos refletir nisso. Por isso é que, aparentemente, parece que há uma mudança de assunto, mas não há nenhuma mudança de assunto. O Senhor Jesus diz, não podemos servir a dois senhores. Por que razão? É que muitas vezes deixamos de ter Cristo como Senhor e temos os nossos interesses como prioridade. Porque andamos inquietos com o que havemos de comer, com o que havemos de beber, com o que havemos de vestir. E essa ansiedade, essa inquietação pelo que havemos de comer, pelo nosso futuro, e então nos nossos dias, sempre foi assim, mas nos nossos dias em que há tanta precariedade no emprego, os empregos são instáveis, e portanto hoje as pessoas têm emprego, amanhã não têm emprego, mesmo a vida social é uma vida instável, uma vida portanto de grandes turbulências e grandes conflitos sociais. Tudo isso faz com que a pessoa viva ansiosa em relação ao futuro. Nada está seguro. Claro que no fundo nunca nada está seguro, mas nós muitas vezes alicerçamos as nossas esperanças e as nossas certezas em algo que nos dá uma certa segurança. Mas é que cada vez há menos segurança, ou seja, há menos possibilidades de termos segurança em relação ao futuro. E obviamente que isso faz com que as pessoas fiquem ansiosas, vivam em ansiedade, em stress, como se diz, e isso cria angústia, cria problemas de ordem psíquica, e obviamente que isso afeta a vida também física das pessoas. Obviamente que tudo isso tem a ver com o alvo da vida da pessoa. Quando verdadeiramente Cristo é Senhor, nós dependemos de Cristo, entregamos tudo a Cristo, e obviamente que a nossa ansiedade dissipa-se. Embora ainda estejamos na carne e a carne ainda esteja sujeita ao pecado e a carne seja fraca, e não podemos evitar muitas vezes momentos de ansiedade, momentos de uma certa angústia, mas o facto é que quando Cristo é Senhor, tudo isso se supera, porque a nossa confiança está em Cristo. A nossa certeza está em que Cristo é o Senhor e aquele que tem a nossa vida nas suas mãos, portanto podemos confiar nele. Ele é fiel. Ele não falha no cumprimento das suas promessas. Ele promete estar connosco. Isto promete guiar-nos e dirigir-nos segundo a sua vontade. E a sua vontade é sempre o melhor para nós. Então, Jesus diz aqui aos seus discípulos, neste texto, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E depois tem esta afirmação para a nossa reflexão. Vamos refletir profundamente. O Senhor Jesus diz, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? Não é a vida mais do que o mantimento? Por que é que estamos tão preocupados com o mantimento? O que é mais importante é a vida e o mantimento. Então eu pergunto-vos, irmãos, quem é que vos deu a vida? E o que é que vós fizestes para ter a vida que tendes? Antes de existirdes, o que é que vós fizestes para ter a existência que tendes? Claro, absolutamente nada, se não existíamos. Mas é preciso por vezes chegarmos, ao absurdo, para vermos o absurdo por vezes da nossa ansiedade. Aquele que nos deu a existência sem que nós a merecêssemos, sem que nós tivéssemos feito coisa alguma para a termos, aquele que nos deu a vida que temos, e antes de termos vida, nada podíamos fazer para ter vida. Portanto, aquele que nos deu a vida, certamente nos dará tudo aquilo que é necessário para a manutenção dessa vida. Enquanto o Senhor quiser que vivamos, aquele que nos deu a vida, sem nós termos feito coisa alguma para termos a vida que temos, aquele que nos deu a vida também vai dar-nos tudo o que é necessário para a manutenção dessa vida. O que inclui também o nosso trabalho, o nosso esforço. Mas tudo isso, não é isso que conta. É o Senhor que conta, é Deus que conta, é Cristo que conta. O nosso esforço está dependente do poder de Cristo, está dependente da vontade de Cristo, está nas mãos de Cristo. O nosso esforço, o nosso trabalho,
está nas mãos do Senhor, a força e a saúde vêm do Senhor. Mas aquele que nos deu a vida, certamente nos dará tudo o que é necessário para a manutenção da vida. Aquele que formou o nosso corpo no seio materno. Reparem, o Salmo 139, um salmo tão belo, e que nos revela como Deus nos moldou, nos formou no seio materno. Ele formou todos os nossos ossos, todo o nosso corpo no seio materno. Ele nos formou. Então Ele nos deu o corpo que temos. Não é o corpo muito mais importante do que o vestuário, do que aquilo que nós usamos para vestir o corpo? Então aquele que nos formou no seio materno, nos moldou no seio materno, nos dará também tudo o que é necessário para também, digamos, para a sustentação deste corpo. É para isso que o Senhor Jesus nos chama a atenção. Sabem qual é o problema da nossa ansiedade, da nossa inquietação? E o Senhor Jesus também o dirá mais à frente. É falta de fé. É ignorância acerca de Deus. É ignorância acerca de Deus. Nós verdadeiramente dizemos que somos cristãos, vimos à igreja, lemos a Bíblia, lemos a palavra de Deus, oramos, mas muitas vezes não conhecemos ainda verdadeiramente a Deus. É natural, os discípulos estiveram tantos anos com Jesus, estiveram 3 anos com Jesus, e muitas vezes se interrogavam sobre aquilo que Jesus dizia, não compreendiam absolutamente nada do que Jesus dizia, não conheciam verdadeiramente a Jesus, eles mesmo testemunharam em certo momento: quem é este? Quem é este que até aos ventos e ao mar manda e lhe obedecem? Quem é este? Eles reconheciam que não estavam com Jesus, ouviam os ensinos de Jesus, conviviam com Jesus, ano após ano, 3 anos pelo menos, e no entanto, quem é este? E mesmo quando Jesus foi crucificado, com exceção de João, todos o abandonaram. Ninguém compreendeu o propósito da sua vinda ao mundo. Ninguém compreendeu, pensavam que o Messias era o rei, e o rei tinha que ir para o trono, e não nunca pensariam que o trono passava pelo Calvário e passava pela cruz. Não compreendiam, mas o Senhor Jesus tantas vezes os alertou para esta realidade futura. Até que ressuscitaria dos mortos, e quando Jesus ressuscitou, ninguém quis acreditar primeiro. Todos pensavam que o corpo tinha sido roubado. E Jesus quantas vezes disse que ia ressuscitar. Portanto, eles andaram com Jesus, conviveram com Jesus, e muitas vezes os crentes andam anos e anos na igreja, anos e anos a ler a Bíblia, e parece que não conhecem a Jesus, não conhecem a Cristo, não conhecem a Deus. E isso faz com que depois vivam vidas de inquietação, de ansiedade. Porque quando nós conhecemos o nosso Deus, a grandiosidade do nosso Deus, a onipotência do nosso Deus, o amor do nosso Deus, a misericórdia do nosso Deus, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, então a ansiedade e a inquietação fogem, desaparecem da nossa vida. E o Senhor Jesus diz: qual de vós, reparem, depois diz, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu. Olhai. Agora Jesus dá-nos 2 exemplos da natureza. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros. Cuidado, não quer dizer que não trabalhemos, que não semeemos, e que não ajuntemos em celeiros, enfim, que não tenhamos a nossa devida previdência em relação à nossa vida. Devemos ser previdentes, devemos cumprir com os nossos deveres. Isso implica semear, cegar e juntar em celeiros. Mas o que o Senhor Jesus diz, reparem, as aves do céu não fazem nada disto. E, no entanto, o Senhor os alimenta, Deus os alimenta. Portanto, não é aquilo que nós fazemos que conta, mas aquilo que Deus faz. Ou como está escrito no Velho Testamento, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, não é verdadeiramente só do pão, nem do pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mesmo o nosso trabalho, que nos dá o nosso sustento, o sustento que vem com o suor do nosso rosto, mesmo essa força para trabalhar, essa saúde para trabalhar, tudo isso vem de Deus. Se Deus não nos der a força e a saúde, nós não podemos trabalhar. Portanto, realmente não é o nosso trabalho que conta, mas a graça de Deus, mas a providência de Deus, mas a bondade e a misericórdia de Deus, que nos dá a saúde, que nos dá a força, que nos dá o ânimo para trabalharmos e que faz com que o nosso trabalho produza fruto. Porque se o Senhor não abençoar o nosso trabalho, será inútil o nosso trabalho. Poderemos trabalhar desde o levantar do sol ao pôr do sol
E não teremos fruto algum do nosso trabalho se o Senhor não abençoar. Portanto, desde as forças e capacidades para trabalhar até à benção sobre o nosso trabalho, tudo isso depende de Deus. Então, verdadeiramente, a nossa vida não depende do nosso trabalho, mas de Deus. O que não implica que não trabalhemos. Mas isso revela-se através das aves do céu, que não fazem coisa alguma e o Senhor as alimenta. Então, este exemplo não é para não trabalharmos, mas sim para sabermos de onde é que vem o nosso sustento. Não pensemos que é porque nós trabalhamos que temos o sustento. Claro que o sustento vem através do nosso trabalho, mas é Deus que nos alimenta, é Deus que nos sustenta. Por isso o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos na oração, a sua oração que Ele ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Reparem, o pão nosso de cada dia. Ou seja, nós pedimos a Deus o pão. Nós trabalhamos, mas sabemos que o pão vem do Senhor, o alimento vem do Senhor. E por isso nós estamos gratos para com o Senhor. Por isso, irmãos, nós não devemos preocupar-nos com o futuro. O futuro está nas mãos de Deus. Fazemos o que temos a fazer, cumprimos com os nossos deveres, para não sofrermos as consequências da nossa negligência, porque se somos negligentes, sofreremos as consequências da nossa negligência e não nos podemos queixar. Se não trabalhamos, de que é que nos queixamos se não temos depois nada para comer? Mas não é o nosso trabalho que conta, é a bênção de Deus que conta, é a graça de Deus que conta, porque senão nem sequer poderíamos trabalhar, nem sequer teríamos trabalho. Então, irmãos, vede, olhai para as aves do céu, nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? É importante que nós saibamos que nós temos mais valor que os animais. Hoje em dia parece que há grandes dúvidas sobre isso, mas não há dúvidas para nós. Nós temos muito mais valor que os animais. Os animais devem ser estimados e considerados, porque são criaturas de Deus, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Cuidado, não nos deixemos iludir e confundir. Nós temos muito mais valor que os animais. E qual de vós poderá, com todos os vossos cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado, uma coisinha muito à sua estatura? Ou seja, nós não podemos aquilo que é essencial e estamos tão preocupados com aquilo que é acessório. E quanto ao vestido, porque andais solícitos. Agora reparem bem, olhai para os lírios do campo, novamente, como eles crescem, não trabalham nem enfiam. E vejam, esta afirmação do Senhor Jesus é tremenda. Para quem conhece as Escrituras, para quem conhece o Velho Testamento, esta afirmação de Jesus é tremenda. Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem enfiam. E agora, reparem, Jesus diz, eu vos digo, que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. E nós sabemos que o esplendor, a grandiosidade, a magnificência do reino de Salomão. A rainha de Sabá, do Oriente, e nós sabemos como é que eram os reinos do Oriente, espampanantes, em luxúria, em grandeza. A rainha de Sabá, quando lhe disseram a grandiosidade do reino em Jerusalém, e ela não acreditou no que lhe disseram, e ela foi ver com os seus próprios olhos. Ela não podia aceitar que houvesse um reino mais grandioso, mais majestoso, mais magnificente, mais esplendoroso que o seu reino em Sabá. Não podia admitir. Não posso acreditar nisso. O meu reino é o mais esplendoroso de todos. Tenho de ver com os meus próprios olhos o que é que me estão a dizer. E foi até Jerusalém. E foi ter com Salomão. E esteve com Salomão. E no final ele diz, nem metade me disseram. Ficou fascinada, deslumbrada, ficou, enfim, estarrecida perante tudo aquilo que viu. Ficou prostrada diante de Salomão e disse, nem metade me disseram daquilo que vi. E ficou maravilhada com o esplendor, com a glória do reino de Salomão. E agora o Senhor Jesus diz, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem viam, e nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu. É que, irmãos, como um deles. Reparem, a simplicidade é a coisa mais bela que há. E os lírios do campo, na sua simplicidade, porque é uma simplicidade que vem das mãos de Deus. E a simplicidade que vem das mãos de Deus é a coisa mais maravilhosa do que todo o esplendor humano, do que toda a riqueza humana. Todo o esplendor humano, toda a riqueza humana não tem comparação com a beleza da simplicidade que vem das mãos de Deus, que sai das mãos de Deus, os lírios do campo.
E eles, quem é que lhes dá esta beleza? Quem é que lhes dá esta grandeza superior a Salomão? É Deus. E o que é que eles fizeram para isso? Nada. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus chama a atenção, não é aquilo que nós fazemos que conta, mas aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus faz na minha vida, na tua vida, isso é que conta, isso é que é importante. Confia em Deus, descansa em Deus, espera em Deus, faz o que tens a fazer, cumpre os teus deveres, cumpre as tuas obrigações. Não é isso que conta, é Deus. Por isso, não vivas ansioso e inquieto. E o Senhor Jesus continua. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, vejam a efemeridade, o tempo efêmero e transitório daquilo que é humano. Não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Este é o problema, homens de pouca fé, porque nós não confiamos na providência de Deus, nós não confiamos na soberania de Deus, nós não confiamos no poder de Deus, nós não descansamos em Deus, porque não conhecemos a Deus. Por que razão é que há tanta relutância, por vezes nas nossas igrejas, quando falamos da providência de Deus, da predestinação, da eleição de Deus, da soberania absoluta de Deus? Por que razão é que pessoas ficam excitadas? Porque não conhecem a Deus. Porque se conhecessem a Deus, tudo isso era natural. É o que está nas Escrituras. Deus é soberano, Deus está nos céus, faz tudo como lhe apraz. Deus é o Senhor que nos conhece, ainda nós não existíamos, e por isso nos ama com amor eterno. Por que razão é que os crentes se revoltam? Por que razão é que os crentes não aceitam aquilo que é uma verdade fundamental das Escrituras? Faz parte da própria atributo de Deus, ser soberano e Senhor. É Ele que escolhe, não somos nós. É Ele que nos escolheu, não somos nós. O Senhor Jesus disse claramente: não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi a vós. Sem qualquer dúvida. Por que razão é que isto causa tantos problemas na nossa imaginação, na nossa mente? Porque não conhecemos a Deus. Lemos as Escrituras, vemos à igreja e Deus continua a ser um ilustre desconhecido. Conhecemos alguma coisa, mas não conhecemos a Deus na intimidade. Não conhecemos a Deus profundamente. Porque se conhecêssemos a Deus profundamente, na intimidade, nós nunca andaríamos inquietos. A nossa vida está nas mãos de Deus. Ele é soberano, é o Deus de toda a providência. Então, irmãos, o Senhor Jesus alerta os discípulos para esta realidade. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Reparem, porque todas estas coisas os gentios procuram. Os homens do mundo vivem unicamente para comer, beber, enfim, e para folgar, e vivem para si mesmos, para a satisfação das suas necessidades. Só pensam nisso, porque para a maior parte deles tudo termina na sepultura. Tudo termina na sepultura. Então, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Esse é o lema. Comamos e bebamos que amanhã morreremos. E depois acaba tudo. E, portanto, as pessoas só pensam no comer, no beber, no vestuário, enfim, naquilo que é os seus prazeres da carne, os seus prazeres materiais. E vivem para isso. Vivem, portanto, para Mamon, o Deus da prosperidade financeira, o Deus das riquezas materiais. E esse é que é o seu Senhor. Mas o problema é que eles têm esse como único Senhor. Mas os crentes, os cristãos, aqueles que dizem ser discípulos de Cristo, muitas vezes também têm a Mamon como Senhor. E dizem que Cristo é Senhor, mas é mentira. Porque se Cristo fosse Senhor, viviam de maneira completamente diferente do que vivem. E não viviam com tanta ansiedade, com tanta inquietação em relação ao futuro. Independentemente da nossa fragilidade, de estarmos ainda na carne, e a carne ainda está sujeita ao pecado, e não podemos evitar, por vezes, momentos de fragilidade, momentos de ansiedade. Não podemos, mas viver constantemente na ansiedade é diferente. Uma coisa é cair momentaneamente no pecado, outra coisa é permanecer no pecado. Há coisas que podem acontecer na nossa vida, mas uma coisa é aquilo que acontece e aquilo que é permanente. Realmente nós podemos ter momentos de ansiedade, de inquietação, mas viver continuamente na inquietação, na ansiedade, isso significa que Cristo não é o Senhor da nossa vida. Porque se Cristo fosse Senhor, nós podíamos ter momentos de abatimento, mas o Senhor nos libertaria imediatamente desses momentos de abatimento e nos faria olhar para Ele e confiar nele e descansar nele. E assim
saíamos dessa situação de abatimento, de ansiedade, de inquietação, sabendo que Ele é Senhor e soberano e a nossa vida está nas suas mãos. Então reparem, porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, reparem, de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. O nosso Pai sabe que nós precisamos de comer. O nosso Pai sabe que nós precisamos de beber. O nosso Pai sabe que nós precisamos de nos vestir. E o nosso Pai sabe que nós trabalhamos e nos esforçamos para ter tudo isso. Então Ele, certamente, nos vai dar tudo isso, segundo a sua vontade. Sabem, irmãos, muitas vezes já temos conhecido casos de crentes que eram fiéis ao Senhor, serviam na igreja ao Senhor, e por um motivo qualquer, que só Deus sabe, segundo a vontade de Deus, eles prosperaram na vida, financeiramente, materialmente, socialmente, prosperaram na vida e abandonaram a igreja. Ou pelo menos deixaram de fazer o que faziam na igreja, porque agora têm muitos afazeres profissionais, há muitas coisas que ocupam a sua vida, já não vivem para a igreja como viviam antigamente. Então reparem, essa riqueza, será que veio de Deus ou veio de Satanás? Com a permissão de Deus, claro. Há riquezas que são uma maldição. As pessoas esquecem isso. Dizem sempre a riqueza é uma bênção de Deus. Pode ser uma bênção de Deus, mas também pode ser uma maldição de Satanás. Quando a riqueza afasta, a riqueza financeira, a riqueza material, nos afasta de Deus, o que é mais importante? É Deus e a vida eterna? Ou esta peregrinação terrena é aquilo que nos pode ser dado nesta peregrinação terrena? Sim, o que é mais importante? Se aquilo que nos é dado nesta peregrinação terrena nos afasta daquilo que é eterno, daquilo que tem o valor eterno, nos afasta de Deus, então isso é uma maldição. Mais vale sermos pobres e servirmos o Senhor do que sermos ricos e afastarmos do Senhor. Sim, irmãos, por vezes nós desejamos muito e pensamos sempre na riqueza como uma bênção, mas nem sempre a riqueza é uma bênção, pode ser uma maldição. Temos que ter cuidado. Mas Deus sabe o que é que nós precisamos. Sim, Deus sabe o que é que nós precisamos em relação a comer, em relação a beber, em relação ao vestuário. Deus sabe o que é que nós precisamos. E certamente, se nós trabalhamos e nos esforçamos, confiados em Deus, Ele não vai falhar. Ele não vai falhar. Ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas. Nada nos faltará. Se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. É a certeza de David. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Podemos andar pelo vale da sombra da norte, mas não temeremos mal algum, porque Ele está connosco. Mesmo quando Ele nos corrige, o seu cajado e a sua vara nos consolam. Mesmo quando Ele nos corrige, Ele nos consola. Porque a sua correção é para que não nos afastemos dEle. Para que continuemos no rebanho. Para que não nos afastemos dEle. Por isso às vezes vem o cajado, vem a vara, vem a correção. Mas se o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Podemos andar por situações muito, muito difíceis. Os nossos inimigos podem estar à nossa volta. Mas Ele faz sempre com que nós possamos ter um banquete. Prepara-se uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Portanto, um banquete. Podemos banquetear-nos com Deus na presença dos nossos inimigos. Então, irmãos, o que conta verdadeiramente é o óleo que cai sobre a nossa cabeça. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou seja, a presença de Deus na nossa vida é fundamental. E o Senhor Jesus diz-nos aqui: de certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Qual é, então, o segredo para a vida vitoriosa? Para este ano 2019, para 2020, 2021, enfim, até que o Senhor nos chama à sua presença. Qual é o segredo para a vida vitoriosa? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Reparem, a prioridade é sempre Deus. A sua soberania. Ou seja, que Deus seja soberano. O reconhecimento da soberania de Deus na nossa vida. O reino é a soberania. Deus é rei. Jesus é rei. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide. Então nós vamos, caminhamos, sabendo que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Que o teu reino seja uma realidade na nossa vida. Que tu reines no meu coração. Tu reines na minha vida. Venha o teu reino. Que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Seja feita começando na nossa vida. Seja feita a tua vontade na minha vida. Em cada momento, em cada circunstância. Não é o que eu quero, mas o que tu queres que conta.
porque eu sei que o que tu queres é que é o melhor para mim. Não é aquilo que eu quero, mas o que tu queres. Então busquemos a soberania de Deus. Busquemos a vontade de Deus para a nossa vida. Não aquilo que nós queremos, mas aquilo que Deus quer. E tudo o resto está nas mãos de Deus. Porquê é que andamos inquietos e ansiosos? Tudo está nas mãos de Deus. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã. O dia da manhã cuidará de si mesmo. Quantas vezes nós vivemos obcecados, nem dormimos, pensando no que vai acontecer amanhã ou depois da manhã. E depois, quando surge esse dia, esse momento, as coisas acontecem de uma forma tão diferente daquilo que nós estávamos a pensar. E aquilo que em princípio era tão difícil torna-se tão fácil. Porque Deus orienta e dirige todas as coisas. E nós passamos noites de insónia, com medo, com ansiedade, por causa daquilo que ia acontecer em tal dia. E quando surge tal dia, aquilo que nós temíamos acontece de uma forma tão espontânea, tão natural, e parece tão fácil. Acontecia isso, infelizmente, com os exames. Muitas vezes nós, quando tínhamos exames, não é? Como não tínhamos a confiança e a fé que devíamos ter, muitas vezes nem dormíamos. Amanhã o exame, eu não assim, estarei preparado, não estarei preparado. Depois o exame era tão fácil, muitas vezes, às vezes não era, mas muitas vezes era tão fácil. E porquê é que eu não dormia aquela noite? Porque se eu tivesse confiado no Senhor, tinha estudado. O Senhor não ajuda mandriões. O Senhor não ajuda mandriões nem cábulas. Cábulas e mandriões não é com Deus. Mas se nós estudamos, então devemos dormir descansados. O Senhor estará connosco no exame. Seja qual for o exame. Na nossa vida há muitos exames, muitos momentos decisivos na nossa vida. Descansemos no Senhor. Não andemos inquietos. Dormamos tranquilamente. Descansemos. Se cumprimos com os nossos deveres, fizemos o que tínhamos a fazer, agora já não podemos fazer mais nada senão entregar tudo nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, agora é com Ele. Nós fizemos o que tínhamos a fazer, agora é com Ele. Não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, o dia da manhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu problema, basta a cada dia o seu mal, já basta os problemas que temos a enfrentar diariamente. Sabem que, não sei, em atletismo, nas corridas de estafetas, obstáculos, sabem que aquilo que é essencial ao atleta, que todos os atletas sabem, aquilo que é essencial na corrida de obstáculos, é que nós temos que nos concentrar unicamente no obstáculo que vem a seguir. Se nós estamos a preocupar-nos com os obstáculos que vêm depois daquele obstáculo que nós vamos saltar, daquele obstáculo que nós vamos saltar, portanto, se nós estamos a preocupar-nos com então, imediatamente ali caímos, imediatamente ali tropeçamos. Não. O atleta tem que se concentrar no obstáculo que vai saltar naquele momento. E depois virá o outro. E em cada momento, é assim que nós temos que viver a nossa vida. Temos uma vida cheia de obstáculos que temos que transpor. E cada um por sua vez. Não nos preocupemos com os obstáculos todos que vamos ter que ultrapassar até chegar à meta. Vamos ter muitos obstáculos que ultrapassar até chegar à meta. Mas temos que enfrentar cada obstáculo individualmente. E é naquele momento que nós saltamos o obstáculo. E é esse obstáculo que conta naquele momento. Depois virá o outro. Mas em cada momento há um obstáculo que tem que ter toda a nossa atenção. Porque senão tropeçamos logo nele. Então, irmãos, no dia a dia, no nosso viver, há uma meta e há uma série de obstáculos diários. Enfrentemos cada dia esse obstáculo. E descansemos no Senhor. Não andemos inquietos com o dia da manhã. Descansemos inteiramente no Senhor. Ele é soberano. Cumpramos os nossos deveres. O resto é com Ele. Amém.